Como vão vocês? Tudo bem? Bom dia para quem já acordou em cima da hora. Mas vamos em frente, né? Obrigado a todos aí que já estão aguardando aí a live. Sigo eu aqui no meu projeto, Café com Reúbe. E hoje vou conversar com nada mais, nada menos que a doutora Dilana. Estava aguardando aí a sua resposta, mas hoje ela aceitou o convite, teve tempo na agenda para bater um papo com a gente, tá? Então vamos lá, vamos bater um papo aí, vamos falar hoje sobre cadastro social. Vamos em frente. Deixa eu abençoe o dia de todos vocês e vamos em frente. O tempo não pode, a gente não pode esperar não, o tempo passa muito rápido. Temos muito a fazer. Na próxima semana vamos ter mais uma live novamente, na quinta-feira. Hoje eu estou cumprindo aqui o que eu prometi, né? Falei que essa semana teriam 2 lives e tá aí a live já acontecendo, a segunda. Vocês todos sabem a importância do cadastro social, então não podia deixar de chamar a doutora Dilana para participar com a gente. Doutora, você já deve ter recebido o convite aí. Dá uma olhada aí, por favor. Acredito que já tenha chegado aí para vocês, para você. Para quem não me conhece ainda, eu já vou me apresentando aqui. Talvez algum seguidor aí da Adilana, né? Meu nome é Fernando Guedes, né? Sou advogado. Estou atuando em Reúbe já há aproximadamente uns 4 anos, né? E com isso estamos com a parceria com a Sagaz Reúbe, uma empresa especializada em Reúbe. Quem não segue aí, siga aí a sagaz.reúbe. E também tem o escritório do qual sou sócio, que é o Barbosa e Guedes Advogados. Lá atuamos em todas as áreas do direito, porém, eu atuo somente na área do direito imobiliário. Hoje eu estou 100%, 95% focado aí em Reúbe. Vamos lá. Ó, já apareceu aqui, hein? Já estou aproveitando aqui para falar alguma coisa de mim para não perder tempo. Aê, agora eu Vamos consegui. lá, deu certo. Já estava até Muito pedindo ajuda bom. aqui, porque vocês estavam vendo só a impressora ali, né? Não, mas é assim mesmo, tá tudo bem. Não tem aquele ditado, como eu falei, né? Eu acho que é um apresentador aí que fala, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Não tem jeito não, se a pessoa não souber se virar, né? E live é assim mesmo. O principal é a gente fazer e vai acontecendo no meio do caminho aí. O importante é que a gente vai passar informações aí bacanas aí para todo mundo. Que bom. Doutora, muito obrigado, tá? Bom dia. Bem, doutora. Isso. Então vamos lá. Eu também prefiro. Agradeço muito aí por ter aceitado o convite. O pessoal já, até lá no grupo lá que nós temos, estavam todos ansiosos aí, e eu também, né? Para a gente bater esse papo aí. Sabemos da importância aí do cadastro social, o tanto de conhecimento profundo no tema aí que você tem. Então tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. Já me adiantei um pouquinho aqui me apresentando, mas acredito que a maioria já me conhece, mas só para deixar registrado. Então já vou te passar a palavra aí, já começando com a sua apresentação, por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Adilana. Eu sou assistente social há quase 23 anos já. Olha E só. advogada há 15. Então, gosto muito de conseguir unir essas 2 áreas de conhecimento, o direito e o serviço social. E me encontrei principalmente aqui na regularização fundiária urbana, né? Que é bem possível fazer a união dessas 2 coisas. Hoje eu estou à frente da Gratitude Serviços. A Gratitude é uma empresa especializada em trabalho técnico social, com foco principalmente na etapa social do trabalho da regularização fundiária. Eu falo que os nossos trabalhos nasceram antes da empresa nascer. A gente começou primeiro fazendo, por meio do escritório de advocacia, que meus sócios e eu temos, e depois a gente fundou a Gratitude, que esse ano os trabalhos já fizeram 5 anos, mas a empresa vai fazer aniversário no próximo mês. Então, esse ano a gente está há 5 anos totalmente dedicados ao trabalho técnico-social, mas em habitação. Meu estágio lá de serviço social há 23 anos, 24 anos já começou nessa área. Que legal. Então a sua história foi parecida com a minha também. Primeiro o direito e depois a Reúbe. E a mesma história também, né? A Reúbe, né? A gente não escolhe, a Reúbe que escolhe a gente, né? E que escolha gostosa, hein?
Pois é, mas olha, eu vou te falar, tem coisa que até Coisa. eu me surpreendo às vezes, sabe? Porque eu, como quem me acompanha aqui nas redes sociais, você também que me conhece, eu fiz questão de, quando a gente comecei a me envolver com o Reurb, né? Como eu falei aqui, eu tenho a parceria lá com o Sakai e a gente, através de licitações, nós estamos atuando hoje em várias cidades aqui dos municípios de Minas. Mas, enfim, eu sempre me dediquei e falei que, não, eu quero conhecer todas as partes mesmo, sabe? E sem aquela história mesmo, como eu sempre brinco, não é mentira, realmente é o que eu vivo, que é pôr o pé no chão mesmo, como eu brinco, é o pé no barro, né? E acompanhar de tudo ali. A gente começou a fazer essa parte de cadastro social também por necessidade, né? Acompanhar isso junto com a empresa. Eu e um amigo Marcos aí que está até na live, e a gente começou a ver justamente, né, essa necessidade do povo, principalmente de conhecimento. E claro, né, o que nos traz grande alegria é ver essas transformações que estão acontecendo na vida das pessoas, né? Nós estamos em algum ponto já em algumas cidades já na fase de entregar matrículas, já na fase final, mas o fato é que algumas a gente acompanhou de perto. Alguns lugares que não tinha calçamento, a prefeitura foi lá e colocou, iluminação pública, colocou lá o famoso CEP, né, para a pessoa poder receber sua encomenda, a sua mercadoria, enfim, qualquer tipo de outro encomenda, mas eu acho que isso aí que é muito bacana. A gente realmente, eu estou acompanhando mesmo do zero. Eu acho que isso aí é legal. Então, a sua experiência também é dessa. Primeiro veio com a advocacia, depois veio com a Reúbe. Isso. Então, é o serviço social que me fez permanecer na área habitacional, depois fui partir para o direito, achei que ia pegar um outro rumo na vida, e aí agora retornei juntando as duas coisas na Reurb. Então, e a Reurb nos proporciona muitos encontros, né? Então, inclusive com você, hoje essa conexão Exatamente. aqui em Minas e São Paulo, foi por causa da Isso, regularização fundiária. Então, te conheci através do Márcio Sakai, isso. que ele, o Altivo, que é meu esposo e também trabalha com Vamos, Reurb, vamos eles falar. trabalharam Eu tô todo juntos. preparado aqui, viu? A canetinha aqui do evento, ó, da Ah, Gratitude, e o a livro do caneta Dr. da Altivo está aqui, gratitude. ó. Ah, o livro do Altivo. Depois você vai falar um pouquinho, fazer um marketing aí para ele. Já está convidado também para lá, viu? Qualquer hora ele vai Tá aparecer por bom, aqui. Mas é tá bom bom. esclarecer para quem não sabia, né, que nós somos parceiros aí nos eventos, né? Vocês já Sim. participaram e com certeza O participarão de Ivo e o outros Marco se também. conheceram como tutores do E, MDR, pelo curso, né, de regularização fundiária promovido a nível nacional. Depois eu fui tutora nesse curso também, na etapa de cadastro social. E aí legal. começaram as nossas conexões para debater sobre esse tema, discutir. Aí te conheci. Você tem esse perfil muito agregador, que consegue aglutinar diversos profissionais ali e organiza um evento como ninguém. Então, participei de um evento que você organizou em conjunto com a AMAD, em Belo Horizonte, E, depois em Juiz de Fora, com a OAB local e a Associação Mineira de Advogados de Direito Imobiliário aí. é isso Então, aí. muito bacana, muito importante toda essa Vem mais por conexão, aí, esse vem mais por debate aí. que você promove agora no seu Café com Reurb. A ideia justamente foi essa, né? Assim, primeira coisa que eu tive foi no intuito de eu mesmo aprender, né? Que eu ganho informações aí, que é mais um bate-papo e eu sempre deixo o convidado falar bastante, que eu só fico aqui anotando algumas informações importantes. Mas realmente a ideia é sempre essa, sabe? Esse network eu acho muito importante. E a minha ideia mesmo é juntar mais pessoas na RU, porque eu acho que a necessidade é muito grande, principalmente de bons profissionais, né? E com essas conversas, com esses eventos que eu organizo aí, que a gente participa, né? A ideia é fomentar mesmo a RU, porque a gente sabe que tem muita gente ainda necessitando do serviço e às vezes por causa de desconhecimento, algumas vezes até por má fé um pouco, vamos dizer assim, né? Tem algumas pessoas aí que parece que não querem ver a coisa acontecer. Mas eu acho que na grande maioria é por desconhecimento da grandiosidade da lei, dessa lei tão robusta que nós temos, né? Acaba não deixando a coisa acontecer. E eu realmente, o meu intuito justamente em relação a tudo isso que eu promovo, tanto aqui no meu Instagram e os eventos, é justamente para isso, para envolver mais pessoas. E claro, a gente tem os grupos aí, né, de WhatsApp, independente disso, a gente está sempre conversando também quando surge alguma dúvida, né, para um poder ajudar o outro. Mas a ideia sempre foi essa, foi juntar pessoas envolvidas com o mesmo tema, a mesma missão. E agora a gente ainda está junto no Instituto Nacional de Regularização Vamos falar Fundiária, disso aí que nós também. temos Assistir sua aula aulas lá, lá que é realmente uma ministradas. aula, né? E a ideia aí fenomenal que o Rafael que está aí, né, e também o Marcelo tiveram, criando o Instituto Nacional de Regularização Fundiária.
Já falei aqui, eu tenho um link aqui na minha bio para quem quer adquirir lá os vídeos, né, as aulas para assistir, que na verdade se compram o direito de assistir lá como se fosse uma Netflix, né? E só tem gente boa. Eu tô lá no meio também, sabe? Mas eu só tenho profissionais de grande Gaiato porte ali, lá, né? mas eu tenho uma aula lá. O negócio lá é pesado, vale a pena. Quem já atua com Revolve, e principalmente quem quer atuar, o local é ali. Mas já assisti sua aula lá, muito boa. Assisti com o caderninho do lado, só anotando lá. Ah, muito obrigada. A gente precisa continuar fomentando para que mais pessoas saibam o que que é a regularização fundiária, tanto do ponto de vista da população, porque a gente sabe que a gente tem um Brasil com um número de imóveis irregulares gigantescos, e para profissionais também que podem lidar com essa área. Porque o que é a regularização fundiária? O que é essa REURB, né? Ela é pautada ali pela Lei 13.465 de 2017. Acabou de fazer 6 anos. Essa lei Olha só, recente, ela merece acabou de fazer 6 bons anos. parabéns, né? Merece um bolo bem grande de aniversário. Bolinho de parabéns ali para a nossa legislação, fez agora em julho. E ela é aquele conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais e eu digo mais, administrativas e registrais, para que Pode complementar. os núcleos informais eles possam integrar o território e titular os ocupantes que ali estão. Então, como você falou, ela é uma lei inovadora, uma lei que trouxe flexibilizações para a legislação, não é anistia, não é para burlar, nada disso. Ela trouxe facilidades, ela pensou na cidade real, na cidade voltada para as pessoas de fato e nos problemas que esse território sempre enfrentou para poder entrar na formalidade, na legalidade. Urbana, né? Então, tudo aquilo que ficou em desconformidade, não existia regularização antes da 13? Existia, né? Mas era muito mais difícil da gente colocar isso em prática. Também. Não era, o direito não estava entrando na vida das pessoas. E com a 13.465 teve um avanço. Eu acho que essa questão também, o principal, te cortei, me desculpe, mas olha só, eu acho que o principal é a desburocratização, né, a facilidade, embora muitas pessoas não enxerguem isso, né, como eu falei, tem alguns profissionais e até servidores aí municipais que não têm ideia, noção da grandiosidade da lei e de como ela facilitou, tem gente que enxerga ao contrário, mas eu acho também um ponto importante, talvez você vai concordar comigo, eu acho que esse fato dela vir, porque eu entendo que é uma lei que veio para resolver problemas, né? Sim. É o que a gente sempre fala, regularizar a situação de fato. Eu acho que principalmente quem idealizou a lei, né, que é um arquiteto, então eu acho que isso aí ajudou muito, não querendo desmerecer a nós, advogados, né? Mas a gente sabe que advogado gosta muito de um papel, gosta muito de uma questão mais burocrática. E eu não sei, eu acho que aí a ideia do Silvio lá que participou para fazer a lei, eu acho que foi fundamental esse ponto, sabe? De não ter uma pessoa ali com aquele olhar, teve um olhar de fora, né? De um urbanista mesmo que veio e verificou a situação da cidade de fato, como integrar aquela cidade que estava ali a par, né? À margem, à malha urbana. Eu acho que isso aí foi de uma grande expertise, principalmente no sentido de não burocratizar. Eu tenho essa ideia que eu acho que, eu não vou dizer que seria pior não, sabe? Porque a gente não pode falar isso. Mas eu acho que esse olhar ali do arquiteto, que não foi só a parte jurídica que constituiu a lei, né, que a ideia realmente foi desburocratizar, eu acho que foi fundamental. Ela lida com a cidade real, né? A cidade que as pessoas vivem. Então, isso é bem importante. E aí, essa legislação, ela também vem para ajudar a resolver a questão do déficit habitacional, que a gente tem no Brasil um déficit muito grande e uma quantidade pequena de recursos para provisão habitacional, né? Seja ela subsidiada, ela financiada, tá aí a nova versão da lei Minha Casa Minha Vida, que vai injetar recursos aí para construção de unidades, mas mais do que a construção de unidades, além disso, né? Além dessa construção, a gente precisa também valorizar aquilo que já está pronto. Exatamente. E trazer isso para o mercado formal. Então, a regularização fundiária, principalmente quando ela é unida à melhoria habitacional, que é outra pauta da legislação aí para que isso avance, ela vem resolver muitas questões habitacionais existentes e diminuir esse déficit.
A gente fala que o imóvel informal, ele é um capital morto. Exatamente. Um capital tanto econômico quanto social. Ele não traz benefícios para a sociedade, além do abrigo da casa, o que já é muito. Mas ele pode ser muito maior. A regularização fundiária vem mostrar isso para a gente, né? Que esse imóvel ele vai fazer parte agora, vai ter uma segurança jurídica para essas famílias, vai ter essa possibilidade da transferência aos seus herdeiros. A gente tem, com a regularização fundiária, o incremento da arrecadação municipal, da transação dos impostos, quando esse imóvel depois é vendido, a possibilidade daquelas famílias financiarem o seu imóvel no momento da venda, quando ele quiser ir para outro lugar, ou mesmo adquirir financiamentos para construção e melhoria ali da sua casa já existente. Fora os impactos sociais, né? Porque a legislação pede lá que o cadastro seja preferencialmente em nome da mulher, então isso diminui a violência contra a mulher. Em muitos lugares, a gente já viu estudo, tem até um famoso estudo de Osasco, que fala que a regularização fundiária, ela traz benefício, inclusive, para a diminuição do trabalho infantil. Porque a posse, às vezes, ela precisa ser defendida diariamente. Então, precisa ter um adulto na casa para garantir que aquele imóvel ficará para a guarda daquela família. E aí, quem vai buscar os recursos fora são crianças e adolescentes, né? Para que aquele adulto possa defender aquela posse. E ficar sem segurança da família, né? Mesmo que não seja numa situação de uma comunidade com criminalidade tão alta, dela não ter aquele imóvel em nome dela. Então, a autoestima da família, a regularização fundiária vai colaborar. Essa questão do endereço que você comentou, porque a regularização ela não é feita de qualquer forma. Como a gente disse, não é burlando lei. Não é passar, não é anistiando um papel, né? nada. Não é só entregar o papel e ir embora. Não é só entregar um papel, né? Então, essa coisa de só um papel ficou para aqueles títulos de posse que a gente fazia lá atrás, nem legitimação de posse, era só um título de posse para mostrar que as pessoas, que aquela família tinha uma posse mesmo que precária. Aqueles títulos foram importantes algum dia lá atrás, hoje eles até servem de comprovação de posse na hora de você fazer uma legitimação fundiária para mostrar que aquela família está ali há bastante tempo. Mas aquilo não trazia segurança. Então, a gente também tinha coisas paliativas, quem já assistiu alguma palestra do Altivo, ele comenta que lá em 99, ele já tinha promovido uma legislação para garantir o endereço para as pessoas, que ficou conhecido no município da região metropolitana que a gente trabalhou como Lei das Placas Vermelhas. Então, as pessoas não tinham endereço fixo, não tinham seu CEP, não conseguiam receber as suas correspondências. Para diferenciar da placa formal, que é a placa azul com o nome da rua, foi conversado com os Correios à época e foi feita uma placa na cor vermelha, que aí mostrava que aquela área ainda estava na informalidade, mas as pessoas já tinham um CEP. Então, essa preocupação do endereço que a gente tem desde muitos anos, né, para que as famílias tenham dignidade em receber, no mínimo, ser encontrado, poder fazer um crediário na Casas Bahia, poder ter acesso, digamos assim. Isso, fornecer o seu endereço no local de emprego, receber uma comunicação ali, porque antes não era WhatsApp, e-mail, era um telegrama que chegava para te chamar para ir trabalhar em algum lugar e tal. Vamos dessa época, né? Para tudo isso, a legitimação fundiária hoje, ela já promove, porque no momento dessa regularização, eu falei legitimação é só um dos instrumentos, um dos institutos possíveis, tá? Então, na regularização fundiária, que aí abrange todas as possíveis modalidades ali, para a regularização fundiária, você já vai pensar na melhoria daquele núcleo como um todo, na infraestrutura básica. Então, todas essas questões estarão envolvidas: o saneamento, o fornecimento da água e esgoto, a energia, a pavimentação do local, seja de que forma for, não precisa necessariamente ser asfalto, a drenagem dali para ver se aquele lugar não vai inundar. Então, todos esses estudos urbanísticos, ambientais, jurídicos ali da questão fundiária e social vão ser aplicados no momento dessa regularização fundiária. Então, ela vai melhorar como um todo
aquela comunidade, além de reduzir os conflitos fundiários, né? Que aí não tem mais a briga, a disputa de que esse lote é meu, esse pedaço é meu, tudo ali vai estar resolvido. Então, a regularização, ela desjudicializa, a gente vem discutindo muito até sobre a judicialização disso de novo, que a gente O tem que ideal é tentar evitar, né? escapar e Porque a gente fugir já está vendo disso. algumas coisas aí complicadas, né? Que não precisava, digamos assim. Não precisava. Então, a gente precisa buscar escapar e fugir disso, os profissionais se capacitarem, se formarem, unirem forças, poder público, registro de imóveis, profissionais que atuam na REURB, seja dentro do poder público ou fora dele, né? Para que a gente possa resolver as coisas numa forma consensual e que isso beneficie quem realmente precisa ser beneficiado. Exatamente. Ó, dois pontos aí importantes que eu vi aí você falando, que eu acho importante frisar. Principalmente essa questão da segurança jurídica, né? Quando a gente fala, porque isso é um fato, né? Eu provavelmente já tinha ouvido isso de você em alguma palestra, né? Essa questão da segurança para os moradores ali e essa diminuição, né, do trabalho infantil e até da violência de fato dentro de casa, porque às vezes um pai ou uma mãe fica nessa insegurança de a qualquer momento chegar alguém ali na porta com uma cartinha, né? Seja um oficial de justiça, enfim. Então isso aí eu acho que é fundamental. Uma outra coisa que eu acho importante também, trazer esses imóveis para a regularidade, principalmente, né? Esses imóveis que fazem parte ali da, como a gente vê muito, eu acredito muito, como eu vim do comércio, né? Antes de eu ser advogado, eu já era vendedor, trabalhei no comércio muitos anos, tive loja, então eu acredito muito na força do comércio pequeno, daquele mesmo de bairro, tudo isso, sabe? Então eu acho que isso é muito importante para fomentar isso, essa segurança que vai trazer a regularização fundiária, né? Nós falamos ali tanto da questão de poder fomentar um pequeno negócio, né? A gente viu muito isso na pandemia, garagens aí que eram garagens e hoje viraram empreendimentos, né? A pessoa Sim. abriu ali, seja uma pizzaria, um bar, alguma coisa nesse sentido, e com isso fomentando ali, não só melhorando a vida daquelas pessoas, mas também dos moradores ali em volta, né? E outra coisa importante também, que a gente já sabe, mas não vamos pormenorizar aqui, mas existe a possibilidade também da regularização de distritos industriais, né? Que a gente tem que Sim. também falar sobre isso. Então, eu acho que tudo isso volta para onde eu falo que é a grande força motriz, pelo menos eu penso, que é o comércio e a indústria, né, para o nosso país. Então, isso ajuda demais, ajuda muito. Uma outra coisa aí que eu estou vendo, né, que a gente estava conversando aí, que você tocou nesse ponto, é a questão da judicialização, né? Nós estávamos com uma situação numa cidade que a gente estava analisando para começar a trabalhar. E aí, quando a gente foi fazer as análises, né, as situações ali da cidade de fato, a primeira coisa, na verdade, foi até uma outra pessoa que me consultou. E eu falei com ela, falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, você quer fazer reúbo na cidade? Vai na prefeitura e vai no cartório. Aí ela, né, não tinha noção nenhuma como é que era. Aí, quando a gente foi descobrir, a prefeita estava completamente avessa à regularização fundiária, creio eu que Sim. talvez por uma falta de informação, É. porque infelizmente essa questão dos títulos de posse ainda acontece hoje, né? Nós temos estados aqui próximo aqui de Minas que está acontecendo isso. E, infelizmente, né, às vezes algumas pessoas aí, alguns políticos no intuito de querer, no afobamento ali, dar o título, né, vamos dizer assim, o que que acontece? Acaba dando o título de posse, isso ainda acontece. E aí essa pessoa veio, né, a gente conversando ali, ela falou, olha, a prefeitura não está, eu falei, olha, não tem como fazer reúbo sem prefeitura. E aí veio esse ponto, ele mesmo falou, né, mas se eles não aceitar, a gente entra com instrumento aí, o judicial, mandado de segurança, enfim, para depois emitir essa RE. Eu falei, olha, eu prefiro não trabalhar assim. Eu acho que é queimar energia, queimar tempo, né, perder tempo e tudo isso, numa coisa que realmente não é o intuito da lei. Eu acho que o ideal é você ir lá, conversar com a prefeitura ou com a prefeita, enfim, que no caso lá era uma prefeita, e explicar para ela se ela realmente entende o que é reúbe. Se não quiser fazer, eu acho que o ideal é tentar qualquer uma outra forma, mas judicializar eu acho que é um grande fato aí que não deveria ocorrer. A gente vê, né, nós temos aí, somos colegas lá do grupo, e infelizmente algumas questões não tem como, né? Tem pessoas que realmente estão sendo intransigentes e prejudicando não só os profissionais da REUB, porque eu sempre tenho uma frase aqui que eu falo que REUB transforma vidas, e principalmente a nossa, né? Quando a gente vai fazer a REUB naquele local, não só a nossa parte do bem-estar, de você ver que está podendo ajudar o próximo, né? Mas a gente também não pode ser hipócrita de falar da parte financeira também, que é importante, né? E aí a gente fala, quando a gente vai fazer reúno no local, quantos profissionais que são envolvidos ali?
quanto que aquilo ali pode fomentar a economia, né? Sejam os profissionais, no seu caso, o cadastro social, no nosso caso, os advogados, e aí eu digo, em relação aos profissionais também, topógrafos, né? Muitos profissionais envolvidos. Então, isso acaba prejudicando no modo de um todo, como a questão não acontece. Mas eu também fico um pouco ressabiado aí com essa questão da judicialização. E eu acho aí um ponto muito importante, que a gente ia falar também, que você vai explicar melhor do que eu, pela sua experiência também, na questão da conciliação, né? Como é importante aí isso como um instrumento ali para resolver essa situação. Tenho certeza que você já viveu isso muitas vezes. E essa conciliação, ela precisa ser de ponta a ponta, né? Ela precisa ser com todos essa multidisciplinariedade envolvida. Às vezes a gente precisa fazer uma conciliação no registro de imóveis, para que ele possa compreender ali aquela questão e a situação dos moradores. E o Poder Judiciário já tem vindo de alguns anos para cá, buscando desafogar o Judiciário em relação aos processos. A gente ainda encontra resistências de alguns pontos. Nós temos, por exemplo, um caso que eu acompanho aí em conjunto com o Altivo, que o poder, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, quer converter uma sentença demolitória, uma sentença para demolir uma comunidade inteira que existe há 20 anos, em regularização fundiária. Olha. E a gente tem encontrado resistência do próprio procurador municipal. Então, que é aquele que deveria nos auxiliar, né? E, aliás, está condenado, o município está condenado em conjunto nessa decisão específica. Mas nesse caso é má-fé ou desconhecimento? Difícil opinar. prefiro me amineirar aqui, eu vou isentar. Passa para os universitários, né? Deixa para os universitários, porque a gente ainda vai resolver isso de uma forma conciliatória. A gente vai conseguir ainda resolver isso. E a resolução de conflitos na questão fundiária, ela ganhou agora mais respaldo no dia 26 de junho, com a expedição de uma portaria, deixa eu pegar o número aqui que eu não sou boa de decorar, a portaria 510 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que ela veio aí para formar a Comissão Nacional de Regularização Fundiária e também comissões regionais dentro dos tribunais para poder começar a analisar todos os processos que já existem de despejos e reintegrações de posse, para tentar fazer a conciliação desses conflitos fundiários e dar uma melhor solução. Então, aqui também está uma oportunidade para profissionais, né, passarem a atuar. A gente deseja que essas reintegrações de posse se transformem em regularizações fundiárias e que os conflitos consigam ser sanados aí também com a criação dessas comissões, da Comissão Nacional e das comissões regionais dentro dos tribunais de justiça, para que isso seja mais uma forma de solução de conflitos. Legal. Mas a gente encontra a disputa de titularidade ali na comunidade, na hora de fazer o cadastro social, sim. E aí depende do trabalho como nós estamos fazendo, que às vezes a gente faz o trabalho na íntegra, né? E às vezes nós somos acionados para participar somente da etapa social. Qualquer uma das formas, a gente vai dar atenção para esses casos e deixar aquele relatório, aquela situação, se nós não conseguirmos avançar na solução, a gente vai deixar aquilo mais pronto e mastigadinho possível para que o município dê continuidade e tenha noção do que está acontecendo ali na área. Mas nada é imposto, as coisas precisam ser consensuais e os conflitos resolvidos ali na busca da defesa dos direitos daqueles envolvidos, né? Exatamente. Então a gente encontra até coisa já judicializada, inclusive. Exatamente. E isso aí também é importante dizer, né? Que mesmo que aquele núcleo tenha algum processo judicial, existe também a possibilidade de ser feito a reúbe ali, né? Através de uma negociação ali de um termo, né? De ajustamento de conduta, enfim, né? Talvez até envolvendo o Ministério Público, na maioria das vezes tem que envolver, e para que isso seja feito lá, porque o fato é que o que tem que ser evitado realmente é essa questão da demolição, né? Não só o envolvimento pessoal dos moradores ali, mas também do custo que foi investido. Depois também eu sempre falo aqui no custo até ambiental, né? Porque vai demolir uma casa, onde é que vai jogar isso tudo? O meio ambiente vai ter que aceitar isso tudo, né? Então, realmente, eu, pelo menos até onde eu já trabalhei, né? Onde nós estamos a trabalhar, nós nunca chegamos a esse ponto
mas vemos aí outros colegas que, infelizmente, teve que acontecer em alguns locais. Isso é um dano, eu acho, muito grande que não poderia acontecer. Sim. Mas aí eu queria que você E falasse um dentro da pouquinho. regularização isso é necessário, quando tem um trecho ali que é área de Exato. risco, que vai Energia, colocar né? em Torre de risco energia, a vida daquelas inundação. famílias, que esse risco não dá para ser mitigado, não dá para ser E, diminuído ou acabar com esse risco, então é necessária a remoção de determinada parte, a demolição daquelas moradias ali, porque é um local em que ninguém poderia morar, né? Não é aquele morador. Onde tem um lugar que está em desconformidade, mas o lugar é habitado, é habitável, nós precisamos aplicar todos os pontos da lei que tratam essas desconformidades para que aquela família possa ser regularizada onde ela está. Né? O Aldivo outro dia fez um post sobre pensar as cidades para as pessoas, e eu digo mais, é pensar as cidades pelas pessoas, de preferência no local onde essas pessoas já se encontram. Né? E aí isso é a cereja do bolo, é o coroar é, ali da regularização, porque a gente que trabalha na área social, a gente vai fazer intervenção, quem trabalha no social com habitação, está sempre fazendo intervenção no território. Seja ali para remoção daquelas famílias numa situação de risco, seja atuar numa emergência, numa calamidade pública com escorregamento, aquelas chuvas torrenciais, tal, né? nas catástrofes, tragédias, seja naqueles reassentamentos que é necessário retirar as famílias dali e deslocar para outro local, e aí o reassentamento pode ser voluntário ou involuntário. Depois a gente vai trabalhar pós-ocupação, naquele novo local para que as famílias possam se adaptar. Legal. E o que eu mais gosto na área de habitação? 2 pontos ali, e agora a cerejinha do bolo é a regularização, que vocês já sabem. Mas os 2 pontos que eu mais gosto é de trabalhar as famílias no local onde elas estão. A intervenção no território para urbanização, seguida da regularização fundiária. Então, por muitos anos, o poder público trabalhou só com a urbanização, levando melhorias para aquelas famílias, mas não chegava ao ponto de dar essa segurança jurídica que agora a gente, com a Lei 13.465, a gente consegue destravar as desconformidades e aplicar a legislação e fornecer o título de propriedade, de fato, para essas pessoas. Então, a regularização é muito maior. E a intervenção que o social faz nos terrenos, nos territórios, eu falo que o social, ele sempre pode fazer mais do que aquilo que lhe é indicado. Então, a lei da REURB, o que ela traz do social ali? Ela pede de prático, de objetivo, a listagem da CRF com a qualificação completa dos ocupantes, a identificação e vinculação deles com aquele imóvel que ele trabalha. Mas, nos 12 objetivos da legislação, 8 têm a ver com o social. Então, o social precisa buscar essas informações e fazer mais, porque a regularização ela vai ser a possibilidade de transformação social daquele território e daquelas famílias na busca de um futuro melhor. É o momento que as famílias, é dada a elas a voz e vez. Na hora da gente encontrar. Oi? Passar a existir, né? Passa a existir. Com isso ter voz e vez. A regularização, ela vai... Não adianta nada se todo mundo se debruçar. Topógrafo, engenheiro, arquiteto, o advogado, o engenheiro ambiental, todo mundo se debruça para resolver tudo ali na hora. Se não identificar para quem não faz o sentido, né? Não tem sentido. Exatamente. Então, essa identificação das famílias... Ponta, né? É quem está lá na ponta. É quem está lá na ponta. Você já respondeu uma pergunta aí que eu ia te fazer, né? A importância do cadastro social, né? Que eu acho fundamental aí essa questão do cadastro social, tudo isso que você expôs aí realmente em relação à importância de saber a situação de fato ali, porque a lei realmente é isso, né? Regularizar a situação de fato. Lembrando aqui que a gente falou no início lá que é uma lei muito potente, né? E parece até que ela passa por cima de tudo como um trator, né? Realmente ela passou por cima de algumas coisas, sim. Mas a gente tem que expor aqui que são necessários em várias questões, né? Várias situações de REURB, fazer ali um estudo ambiental daquela área. Tem lugar realmente que não pode ser regularizado, né? Porque o morador lá, o ocupante, pode ser prejudicado, seja uma área de alagamento, uma área que tenha uma rede elétrica. E aí, dependendo da situação ali
da REURB. De fato, vai ser pedido ali um estudo ambiental e tudo vai ser feito. Então, a REURB, por isso que tem que estudar, vamos com calma, né? Porque a Ela gente vê passa cada por coisa por cima aí. como um trator da parte burocrática. Exatamente, Mas esse é aí feito ela mais. vem apontando para Mas ela soluções. respeita as leis, vamos deixar Respeita isso bem claro, as né? leis. Respeita as leis. A gente não vai fazer uma regularização numa comunidade que não tem infraestrutura alguma. A Exatamente. regularização ela pode caminhar junto, mas não deixar de olhar para essa infraestrutura e necessidades básicas. A própria legislação já elenca isso. Se as coisas não estão prontas, ela precisa pelo menos ter ali aquele termo de ajuste de conduta, o termo de planejamento dessas obras já assinado, com data, com prazo, de que as coisas estão acontecendo e irão acontecer. Então, ela vem passando por cima desse com o trator, passando por cima da parte burocrática, Exatamente. visando Vamos com calma, soluções. né? Assim não, né? Olha só, Visando soluções. uma outra coisa aqui que eu queria que você falasse também, até pelo nosso, para melhorar o nosso entendimento, é que esse cadastro social aí também existe situações que pode ter uma exigência de algum nível mais profundo, né? Porque a gente vê muito hoje, tenho certeza que você está acompanhando isso, algumas empresas grandes, né, que estão pegando REURB e não estão dando conta de fazer. Algumas por desconhecimento, né? E algumas porque não sabia da profundidade, ou enfim. E aí eu vejo empresas maiores contratando outras menores, né? Porque a REURB ainda tem isso, né? Ela cria negócios dentro da REURB, né? Eu acho isso também muito interessante. E aí você vai falar um pouquinho para mim aqui, para nós, né? Para a gente entender isso. Existe ali um tipo de cadastro mais específico só para a REURB, ou existe porque eu vi uma situação, por exemplo, de uma prefeitura que estava exigindo um cadastro mais aprofundado, né? Inclusive assim, quantos moradores tem na casa, se alguém tinha pressão alta, se tinha alguém com algum tipo de deficiência física, né? Enfim. Então, aí você fala um pouquinho para a gente aí sobre essa questão aí, por gentileza. Tá. Então, só para as pessoas entenderem, como eu falei, eu estou à frente da Gratitude Serviços como diretora técnica. E aí, nossa especialidade é a etapa social do trabalho na regularização fundiária. Então, como que a gente trabalha? Nós conhecemos da REURB de ponta a ponta, mas a gente preferiu se especializar nessa etapa social. Em geral, empresas que já ganharam licitações junto ao poder público ou escritórios de advocacia, empresas urbanísticas que estão trabalhando com a regularização, muitas vezes não conseguem fazer todos os trabalhos. Esse é um trabalho multidisciplinar. Enquanto está pequenininho, os empreendedores estão ali. Chupando cana e assoviando ao mesmo tempo, né? Fazendo de tudo. Então, atende o telefone, gera o contrato, vai atender o morador, sela a casa, faz tudo. E é importante fazer tudo, ter noção do todo, que até para você contratar e cobrar de alguém, você precisa conhecer. Então, esse pé no barro é importante. Mas, de repente, começa a crescer, de repente ganha uma licitação maior, e aí precisa de um respaldo técnico, de pernas, para conseguir dar conta de tudo. Então, entra a Gratitude aí prestando principalmente serviços para essas empresas, para o poder público diretamente, na etapa do trabalho social. E muitos que são empreendedores e fazem só suas próprias regularizações, tem ali o seu modelo de cadastro, pronto e acabou, consegue já até fazer o seu programa para rodar com o cadastro digital. E a gente ainda não conseguiu formatar assim, porque a gente se adequa a cada situação, a cada contrato. Então, a gente conseguiu, nesses 5 anos, ter uma experiência muito grande. Como a gente presta serviço para várias empresas, nesses 5 anos a gente já conseguiu fazer 70 mil cadastros. Uma média de 14 mil por ano. Então, a gente Presta atenção nesse número aí, viu, gente? 70 mil, hein? Olha só, hein? Muitas famílias que já foram atendidas ao longo desses anos. A gente já atingiu 160 municípios dentro do estado de São Paulo, fazendo núcleos, às vezes, pequenininhos, com 10 cadastros, mas núcleos de até 2.000 unidades, num único núcleo, que, na verdade, era quase que o centro expandido da cidade inteira, né? Só ficavam alguns bairrozinhos ali do lado de fora. Muita história para contar, hein? Tem bastante história, a gente tem bastante história para contar. E aí a gente tem essa questão do cadastro, que a gente chama do cadastro básico, simplesmente voltado para a regularização fundiária, ou um cadastro mais extenso, quando o
poder público faz algumas exigências e quer aproveitar a intervenção desse território para fazer mais. Quer ir além da regularização fundiária e utilizar esse cadastro como base para outras políticas públicas da cidade. Então, nós temos sim, quando o trabalho é só de regularização e quando o trabalho envolve políticas públicas em geral. A gente vai coletar composição familiar completa, os dados desses moradores aí, idade, escolaridade, a ocupação de cada um, não só dos responsáveis. Às vezes tem até a pergunta se ele trabalha ou estuda no bairro, no município, em cidade próxima, para entender, inclusive, o deslocamento, a mobilidade que essa família faz. E isso ali na cidade. Então, a gente tem cadastros, por exemplo, que o município solicita que a gente pergunte se alguém da cidade, se alguém da moradia necessita de alguma capacitação profissional, porque já está trabalhando ali a questão de emprego, renda, desenvolvimento econômico. Então, tem vontade de fazer alguma capacitação profissional? Já está cadastrado no banco de primeiro emprego do município? Então, faz vínculo com outras coisas. Utiliza algum equipamento de lazer da cidade? Qual? Então, pergunta se tem alguma liderança formal ali naquele bairro, alguma associação de moradores, e pede para identificar. Então, a gente tem N situações. E isso tudo reflete no trabalho social. Se o município está mais próximo da comunidade ou não. Então, eu falo que cidades em que a gente vai atuar, que o poder público tem uma proximidade e consegue fazer ali uma mobilização daquelas famílias, avisando da chegada da equipe social, as pessoas já estão sabendo que eles estão participando desse processo da regularização fundiária de uma forma clara, participativa, transparente, a gente tem uma adesão desta comunidade muito maior. Quando a coisa meio jogada, né? Um trabalho que o município está resistente, que recebeu aquela ordem de serviço, às vezes, em parceria com o governo do estado, por exemplo, para poder fomentar e não está aproveitando isso de uma maneira muito clara, isso se reflete também na falta de adesão dos moradores. Então, eu brinco, as pessoas falam assim, vocês já fizeram uma área com 100% de adesão? Eu falo, a gente já fez área com 105% de adesão, porque chegou lá, tinha desdobro, e a gente conseguiu resolver tudo. Essa semana mesmo, os técnicos me avisaram, a gente está numa viagem que tinha 90 cadastros previstos, fizemos 105, 107. Eu falei, nossa, mais que 100%, aumentou, né? Porque tinham desdobros, aumentou, e a gente ainda conseguiu atender todo mundo. Mas também já fizemos lugares que 40%, 50% somente resolveu aderir. E aí a gente vê a importância do poder público. Trabalhamos agora no mês de julho numa cidade da região metropolitana, por exemplo, em que o município resolveu aproveitar essa intervenção do território e além de pedir um cadastro mais extenso, adaptado à sua realidade, ele envolveu outras secretarias. Então, no mesmo local, nos mesmos dias em que a equipe social foi fazer aquele atendimento porta a porta, individualizado, para poder conversar com cada família e ter aquele momento da escuta ativa, de coletar as informações de cada um, eles arrumaram a garagem de um morador e deixaram lá, naquela garagem aberta, o atendimento do desenvolvimento econômico. Então, tinha gente lá para fazer inscrição para capacitação e emprego. Legal, né? Tinha gente lá da assistência social para poder retirar o CAD único daquelas famílias que são consideradas de baixa renda. Então, a gente ia fazer o atendimento e perguntava, você tem o CNIS? Você tem o seu CAD único, a numeração do CAD único aí? Não, então pode ir ali no endereço tal que tem um atendimento lá agora para vocês. Então tinha atendimento de outras secretarias. Estava a habitação para resolver algumas demandas, o desenvolvimento econômico, a assistência social, profissionais disponíveis naquele núcleo nos mesmos dias e datas do cadastro social da regularização fundiária para atender aquela comunidade. Tinha atendimento da violência contra a mulher, bom, né? Com orientação, distribuição de cartilhas. Então, o trabalho social ele pode ser muito maior. Você pode fazer atendimento nesse dia de saúde, da Secretaria de Saúde,
município também tinha, com aferição de pressão arterial, verificação de diabetes. Então, você pode aproveitar para fazer dali uma grande tenda, uma grande tenda de atendimento e demonstrar o quão o município está próximo daquela comunidade, quer enxergar aquela transformação, não só com o papel da regularização fundiária, com o título final, mas também com a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade como um todo. Que legal. Como é que a gente vai vendo, né? Cada dia mais aprendendo aí a profundidade da REURB, né? E principalmente quando tem o envolvimento, é o que eu falei lá atrás, né? Que eu não queria participar de uma situação de REURB que tivesse que já começar mal ali com a prefeitura, né? Porque quando a gente vê que a prefeitura, no todo, né, se envolve com a regularização fundiária e aí mobiliza ali outros órgãos ali internos também para participar, como é que a coisa flui muito melhor e chega justamente onde a gente quer, né? Que é melhorar aquele ambiente ali, o local onde aqueles moradores vivem, né? Que, na verdade, a grande maioria que está ali adquiriu aquele imóvel com dificuldade, ou às vezes até foi enganado, né? Mas o fato é que eles querem continuar ali, mas, claro, né? Com dignidade. Então, achei isso aí muito bacana, essa questão do envolvimento aí das prefeituras. Serve até de ideia para a gente passar para alguns prefeitos aí, né? Falou, na hora do evento de entrega aí, vamos fazer um evento mais diferente, né? Mais completo. Sim, um evento completo. E até envolver essa comunidade a participar mesmo, fazer eleição de agentes comunitários, representantes territoriais, seja o nome que você quiser dar na sua cidade, fazer oficinas de formação para que eles entendam o processo pelo qual eles estão passando, levar os profissionais multidisciplinares aí envolvidos para poder comentar sobre isso. Você defende muito a participação do advogado em loco, no momento do cadastro social. Isso é importante demais. Na hora dessa titulação ali, né? Porque, assim, eu já ouvi várias histórias, né? A gente, como eu falei aqui, né? A gente não faz REURB sozinho. Você colocou esse ponto aí também em relação a isso, né? Que a gente tem que ter outros profissionais juntos, né? Quando eu falei que participo de todas as áreas, mas não sozinho, é para realmente entender. Mas eu acho que nesse ponto ali do cadastro social é importante, porque nós já vimos situações ali da pessoa chegar com várias histórias, né? Ah, porque eu comprei, perdi o documento, e aí quando a gente vai investigando um pouco mais, puxando fio a fio ali, a gente vai vendo que a história realmente não é bem essa, né? Uma coisa muito importante que eu acho, você até vai falar disso melhor do que eu também pela sua experiência, que nós já titulamos, inclusive, quem não tinha nenhum documento de posse de fato, né? Quando eu digo assim, um contrato de compra e venda, né? Nenhum tipo, até às vezes um recibo a pessoa não tinha. Mas o que acontece? Pode acontecer, como nesse caso aconteceu, vários moradores vizinhos, né? Que eram ali, inclusive, os confrontantes, no caso, 3 nesse caso, todos eles que estavam lá no momento do cadastro social, quando surgiu essa dúvida, que eu fiz essa pergunta, falei, olha, mas não tem nenhum tipo de recibo? Parece que foi até assim, chamou a atenção até dos outros. E um vizinho que já estava do lado falou assim, olha, pode fazer qualquer papel que eu assino para ele já é meu vizinho desde, sei lá, 1900 e Guaraná de rolha lá, 1900 e bolinha. O outro lá do lado também falou, não, ele é meu vizinho, eu moro nos fundos dele, já conheço há muito tempo. Então, também tem essa questão aí de, mesmo nessa situação, e aí onde eu falo a importância do advogado de estar apurando, né, refinando isso tudo, todos esses detalhes e participando para resolver um problema, né, que é esse que é o fundamental e titular. Sim. Às vezes, na maioria das vezes, nós fazemos a etapa do cadastro social, a gente planilha isso em planilha de Excel e faz o ficheiro do morador, contendo ali a ficha assinada por ele, de que aquelas declarações são verdadeiras e que ele está ciente da regularização fundiária que está em andamento, e os documentos. E a gente encaminha isso para a empresa que nos contratou e vai dar continuidade. Eu falo que o social não resolve tudo, mas ele alimenta principalmente as áreas de urbanismo, né, o urbanístico, que vai ser o setor de projetos, e o jurídico, para a continuidade dessa regularização. Então, a nossa planilha, em geral, ela é analisada depois pelo corpo jurídico para verificar quem já pode ter a titulação imediata, que está de acordo com a legislação, e quem vai precisar ficar para um estudo de caso, um segundo momento que vai ter que ter uma atenção especial ali na questão dos documentos. Quem
precisa ser classificado como S, REURB social, e quem vai precisar ser classificado como E, porque foge ali da questão da legislação. Então, essa planilha vai passar pela análise jurídica. Teve um outro dia que eu recebi uma ligação falando, Juliana, você não consegue mais documentos para comprovar a questão da posse dessas famílias? Eu fui puxar o núcleo e falei, qual núcleo é? Este. O que está acontecendo? O jurídico não está querendo enviar para a lista de habilitados como primeira listagem, porque tem muitas famílias que não têm a comprovação da posse. Eu falei, gente, vamos olhar a situação fundiária dessa área. Isso foi aquele tipo de ocupação que foi a indicação de gestões anteriores? Pode ocupar o terreno lá? Então, era prefeito, vereador, falando, vai para lá, a gente não está vendo, ocupa lá. E eles estavam, a análise jurídica seca e pura e de escritório, estava validando quem tinha os contratos de compra e venda de gaveta posteriores, em detrimento daqueles beneficiários, dos ocupantes originários que tinham ocupado e construído. Então, na primeira listagem, esse corpo jurídico validou quem tinha documentação. Falei, gente, você está validando aqueles que estão mais errados, né? Entre aspas. Por isso que é importante aí dos vários profissionais envolvidos, né? Cada um com o seu olhar. Vamos olhar qual foi o histórico de ocupação desse núcleo. Então, os originários, eles são aqueles que não têm o documento em papel, mas eles trouxeram outras formas de comprovação. E quais são essas outras formas? Ela pode ser até o atendimento do posto de saúde local, a matrícula da escola da criança desde a data tal, naquele núcleo, naquele bairro, e a declaração de confrontantes, como você falou, os vizinhos ali informando que aquele morador está lá, e aí eles costumam buscar muito as referências do dia a dia, né? Ele veio para cá quando no aniversário de 1 ano do meu filho, ele já estava aqui. Meu filho está com 18. Então tem essas referências também para ajudar a lembrar, né? Desde quando esse vizinho... Dá para fazer com segurança jurídica, né? Dá para fazer com segurança jurídica. Então, eles estavam com uma lista de possíveis primeiros titulados, um índice baixo de titulação, embora a gente tivesse apresentado um índice alto de cadastros sociais realizados. E aí, quando a gente teve uma conversa, as áreas se juntaram e a gente foi alertá-los para essa situação, o índice de titulados em primeira listagem já foi muito maior, né? Então, tem que ficar aqueles que realmente tiverem questões e problemas. E a importância do advogado, antes, durante e depois desse processo, facilita até na juntada dos documentos. Então, muitos moradores, eu falo, não dá, você pode fazer cadastro físico, digital, a forma que você quiser, mas precisa de profissionais para conduzir, de uma equipe capacitada, porque quando eles tentam se autodeclarar, afirmar, muitas vezes eles não sabem falar o estado civil. Confundem tudo. Eu sou viúva. Você vai ver, ela tinha se divorciado antes do esposo falecer. Ela não é viúva. É que o camarada já morreu. Nem ela sabia que estava casada, a gente descobriu. Nós pegamos no caso dele. Sim. Então, a gente vê muitos casos que a pessoa te afirma que já é divorciada, você vai olhar, ela tem separação judicial, na época que precisaria depois fazer a conversão, e isso não foi feito. As pessoas não sabem falar o seu estado civil. Então, o papel, a equipe social que vai fazer essa aplicação do cadastro, ela precisa ser capacitada. Ela precisa ter olhar urbanístico, entender de planta, ela precisa ter esse olhar de direito de família, de documentação mínima, esse olhar de documentação imobiliária, porque ela tem que conhecer um pouquinho o nome daquele contrato que ela está pegando, se aquilo ali, às vezes a pessoa fala, eu tenho um contrato daqui, ela está com uma cópia da matrícula da gleba inteira. Está te falando, a minha casa já está com escritura, já tem matrícula. Você olha a matrícula de 10 mil metros, fala, não, esse aqui não é da sua casa, esse aqui é do bairro inteiro. Então, a gente precisa orientar e essa equipe social precisa estar capacitada para isso. O advogado vai auxiliar, se ele entrar antes e já está participando dessas primeiras reuniões com a comunidade, ele já adianta até, juntamente com o social, essa
providência dos documentos. Tem gente que já perdeu a sua certidão de nascimento, de casamento, já pode ir providenciando outra antes do cadastro social passar. Às vezes ele não providenciou o divórcio, ele ainda está só separado de fato, ele já consegue dar entrada, regularizar essa situação, se houver tempo hábil antes do cadastro passar, porque senão essas informações todas vão ficando como entraves depois ali, né? Você tem que fazer o cadastro do fulano, casado com ciclano, mas convivente em união estável, atualmente com outra pessoa, com Beltrano. Então, vai aumentando ali o número de emaranhamentos. É melhor as pessoas irem resolvendo as suas situações antes mesmo de receberem esse imóvel na sua titularidade. Isso aí, você falou, tocou num ponto importante aí, que nós tivemos um núcleo específico, né, que nós estamos atuando aqui em Minas, e o que aconteceu? Na época ainda podia fazer uma escritura de fração, né, então o pessoal pegava, tinha lá 0,5 percentual daquela área maior. E aí foi difundido lá na cidade, foi vendido a ideia, inclusive até um colega advogado, infelizmente, estava envolvido nessa situação, de falar que aquilo era um documento definitivo, né? E era só uma escritura. E aí o pessoal chegava, a primeira coisa que a gente teve problema foi quanto a isso. Falou assim, olha, eu estou com papel aqui, eu tenho esse papel aqui, ó, inclusive está assinado aqui, está com registro em cartório. E era uma assinatura ali, era uma escritura. Às vezes tinham pessoas também que tinham só um contrato com firma reconhecida, e a pessoa, por desconhecimento, falou, não, foi registrado em cartório, está aqui o documento. Carimbo e aí de cartório para eles. Exatamente. Tem um carimbinho e já pronto, já está resolvido, né? Tem o selo ali do cartório, está resolvido. Mas o fato é que a gente teve que primeiro fazer um trabalho de informação, né? Teve um problema lá nesse município, e aí a gente teve que explicar primeiro, falou, olha, aquela velha história, né? Escritura não é registro. A gente sempre fala que o casamento parou ali na porta da igreja, não chegou a se concretizar. Então, boa essa definição. Não foi feito ali até o final, né? O meu colega aí, o Marcos, que fala isso. E aí, o que acontece? Então, a pessoa muitas vezes não tinha conhecimento disso e às vezes não ia lá nas etapas lá nas audiências públicas, né, que nós fazíamos, nos encontros ali na localidade, porque para eles estavam tudo bem. E aí surgiu essa questão da gente primeiro explicar para eles, falar assim, olha, isso aqui não é um registro imóvel, o que vai ser feito, tudo isso, porque infelizmente, não só aqui, mas grande parte da população hoje, às vezes não tem o conhecimento disso, né? E aí é onde eu reforço o trabalho aí fundamental do advogado nessa parte também do cadastro social. Aí eu falo agora, olha só. Pode falar. Pode falar, desculpa. Por isso que é importante usar aquele objetivo da legislação, que é fomentar a participação em todas as etapas do processo da regularização. Quando você fomenta a participação, você já vai alimentando as famílias com essas informações, de diferença de posse e propriedade, a diferença dos documentos que são... qual documento que referenda uma posse, qual documento referenda a propriedade, a matrícula versus uma escritura, a escritura, aquela transação comercial que vai mostrar o titular daquela transação, e a matrícula, aquela certidão de nascimento do imóvel, em que aquilo é que comprova a sua propriedade. Quem não registra não é dono. Então, isso vai sendo alimentado desde o início com a comunidade para que ela possa ter esse conhecimento e facilitar o processo na hora da regularização. Legal, muito bom. Agora, Adilana, só para a gente, infelizmente a hora não corre ao nosso favor, né? Porque todos nós temos os nossos compromissos aí. Mas olha só, em relação também, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente pela sua ampla experiência, né? Doutor Altivo aí também, o que você enxerga hoje nesse panorama em relação ao REURB, que a gente já teve até agora, né? Porque eu vejo assim, pelo pouco, né? Quando eu digo pouco, porque em relação a você aí, a quantidade de tempo que lida com regularização fundiária é muito pouco. Mas o que eu vejo, desde quando eu entrei, é que primeiro houve aquela fase do desconhecimento, né? Eu cheguei a visitar, por exemplo, prefeituras que, às vezes, procurador de município, até prefeitos mesmo, enfim, pessoas que entendiam da lei, que no caso do procurador, riam, né? Falavam assim, não, essa lei não vai pegar, isso não funciona, é mais uma lei no Brasil que não pega, né? E aí a gente, eu acho que superou um pouco dessa fase, né? Eu acho que principalmente por causa das questões das eleições municipais agora, hoje, pelo menos, eu estou enxergando aqui na minha região aquele corre-corre, né? Todo mundo querendo fazer REU, porque ano que vem tem eleição. E aí alguns deles, realmente, como eu falei aqui, alguns casos, prefeituras que não estão se envolvendo nisso,
muitas delas ainda por desconhecimento, né? Esse é um dos motivos também da gente estar aqui e eu organizar os eventos e estar sempre por aqui trazendo informação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pela sua experiência mesmo desse panorama, o que que era antes, o que que você enxerga daqui para frente. Só para finalizar, eu quando comecei a atuar com o Reúbe, eu falei assim, não, vou correr com esse negócio aqui, porque vai dar para ganhar um dinheirinho, depois isso vai parar, né? Mas hoje eu vejo que a Reúbe que eu achava que ia durar um ano, vai durar 10 e talvez mais, né? Porque a questão realmente é bem complexa. Fala um pouquinho disso aí para a gente ver. O que eu vejo? A gente passou por uma fase de desconhecimento muito grande. A informação e a formação tem aumentado, né? O conhecimento agora já está mais disseminado. Tivemos aí os cursos gratuitos do Ministério, promovido para a população em geral, principalmente voltado para o poder público e para registradores. A gente vê uma gama de material sendo fornecido pela internet, né? Instagram, YouTube, conteúdos riquíssimos de colegas. Então, até recomendo que vocês comecem a seguir todos os colegas que trabalham com Reurb, porque sempre tem conteúdos novos ali. E é uma coisa que a gente pode ir fazendo de forma, eu falo que é gratuita, né? E solidária, da gente fazer um comentário num post, para que incentive que os profissionais continuem produzindo esses conteúdos para deixar para os demais. Então, a gente passou por essa falta de informação. A informação está chegando, mas hoje o que eu vejo é um pouco mais o que a gente ainda encontra. O poder público realizando por conta própria ou fazendo as suas parcerias aí para buscar recursos junto a governos do estado, governo federal, mas ainda o poder público muito resistente aos empreendedores, às empresas que estão trabalhando com Reurb. Então, eu ainda vejo uma resistência grande quando os profissionais que estão se capacitando tanto se juntam para tentar fazer as regularizações nos municípios. Os municípios ainda não têm essa formatação para tirar isso só da mão deles. Continuará com o município sendo condutor desse processo, mas permitindo que outros profissionais atuem nas suas cidades para formar forças, juntar forças e regularizar aquela cidade. O poder público não tem como dar conta, não tem pernas de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por que não criar métodos de facilitar para que os profissionais que estão no mercado, autônomos ou empresas, os empreendedores em geral, possam se unir e auxiliar o poder público para regularizar essas cidades. Então, eu acho que isso ainda precisa ser mais facilitado. A gente não está em local de oposição, a gente está em situação de coalizão. Então, é para unir essas forças. E os registradores também, a gente tem visto... Minas Gerais é um exemplo, né? O Core Minas, com a doutora Ana Cristina, Michele Freire, o Luciano Chagas. Isso, uma série de profissionais. Minas é exemplo em muita coisa. Na Comissão de Direito Urbanístico, aí, o doutor Túlio, que ontem fez uma live ótima com a doutora Daniele Libório, falando do congresso que vai acontecer. Libório. Desculpa, enrolou a língua. Estou com ele lá na CDU, na Comissão de Direito Urbanístico. Dela que eu adorei, que é a dignidade da pessoa urbana. Não é só a dignidade da pessoa humana, mas a dignidade da pessoa urbana. Então, esse é o tema do congresso. Me interessou muito para poder a gente se envolver. Então, Minas Gerais tem sido um exemplo de conteúdo e de registradores com essa cabeça da coalizão. O próprio livro, A Dedicação, que a doutora Michele também tem, a minha edição já é um pouquinho mais antiga, da doutora Michele, para unir essas forças, para unir essas forças, ela é bem importante. Então, eu vejo, assim, em alguns pontos preocupantes, né, com essa ainda resistência, essa judicialização que tem acontecido, mas eu também vejo acreditando com aqueles bons olhos de que o
espírito da lei, o teor da lei, que é essa desjudicialização, a consensualidade, a resolução de conflitos fundiários, ela tem que vir para aplacar e acabar com as desconformidades e todos os profissionais unirem forças para que a regularização fundiária aconteça. Aliás, ela é a regularização, a habitação, ela está no Pacto Global da ONU como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Uma ODS, que é a ODS 11, que fala do acesso à habitação segura, adequada, com preço acessível e serviços básicos, ali com a urbanização das favelas. Então, essa cidade mais sustentável, ela vai melhorar viés econômico, social, urbanístico, ambiental, toda transformação pode ser aplicada quando a gente pensa na regularização fundiária. Então, para que criar resistências? Para que insistir numa demolição de um lugar que já está consolidado, feito há anos? Para que ficar a todo momento caçando culpados para situações que já aconteceram? A gente precisa partir do daqui para o adiante, né? Responsabilizando aquelas responsabilidades que existem, mas principalmente solucionando as questões territoriais para que todo mundo ganhe. A regularização não tem quem perca nada, não tem perde-perde, é um jogo de ganha-ganha. Nós sempre falamos isso, e como diz o nosso amigo Fabrício Balieiro, a regularização é uma cachaça que vicia, né? E olha que eu nem bebo cachaça, eu troco por outra coisa, eu troco por chocolate. Então a regularização para mim é um chocolate, ela vicia. É verdade. Eu desconheço alguém que trabalha com reúbe, com regularização fundiária em geral, e saiu disso aí. Eu acho que não tem jeito, não. É cada dia que passa, a gente se envolve cada vez mais, né? Tem hora que dá vontade de largar tudo e falar assim, não, eu quero mexer só com esse trem aqui agora e pronto. Só com esse trem. É isso mesmo. Mas é bacana, assim. Eu acho que eu realmente enxergo com bons olhos hoje o panorama, sabe? Eu acho que o que tem que acontecer mesmo, eu vou usar um termo aqui mais simples, né? Mas em geral, que os gestores públicos e aqueles que estão envolvidos abrirem o coração mesmo, sabe? Primeiro, para entender o que é reúbe e para entender que quando eles estão prejudicando uma reúbe de acontecer naquela cidade, às vezes por orgulho, às vezes por falta de entendimento, até por uma briga política ali naquele município, né? Sim. Que na maioria das vezes, infelizmente, é isso. É isso. Ele não está prejudicando ali uma ou duas pessoas, né? Está prejudicando milhares de pessoas, o município em geral e até a vida dele. Porque se ele mora ali naquele local, com certeza ele vai ser prejudicado também de alguma forma por essa irregularidade, né? Porque a gente fala que essa regularidade melhora não é só o papel, como nós falamos aqui diversas vezes. Então a gente pede aí, deixa esse pedido aí, principalmente olhar para o empreendedor, né? O empreendedor não é vilão, muito pelo contrário, empreender não é fácil, principalmente no Brasil, é todo dia. Vou usar outra frase agora, a frase agora do Fabrício, né? Matando o leão por dia, desviando das antas. Ser empreendedor no Brasil não é fácil. Então, assim, fazer reúbe é desse jeito. E não adianta hoje as prefeituras, o poder público achar, porque realmente não consegue fazer sozinho. O que tem que haver, que eu acho que o próprio mercado hoje já está também selecionando, é os bons profissionais dos maus profissionais, né? Mas o que realmente tem que ser entendido de fato é que o poder público precisa da iniciativa privada para que a reúbe aconteça. E aí vem nesse monte de coisas que a gente já falou aqui, né, de benefícios, né, principalmente na questão do trabalho, envolvendo tantos profissionais ali, tirando gente da informalidade. Então, acho que é isso. Eu acho que vale a pena a gente frisar essa frase aí, que, por favor, que os profissionais aí de EU precisam trabalhar, né? Sim, exatamente. E aí eu quero deixar agora aqui como fase final, quem quiser saber um pouquinho mais sobre as etapas do cadastro social e sobre a regularização fundiária em geral, para entrar na plataforma do Instituto Nacional de Regularização Fundiária, que o Dr. Fernando Guedes tem aula lá, e muitos profissionais bons e capacitados estão lá dentro também. Tem o link, então, no Instagram do Dr. Fernando Guedes, tem o link também na Gratitude, no Instagram da Gratitude. Aproveita e segue a gente. A Gratitude é uma empresa que costuma produzir muitos conteúdos e partilhar o dia a dia na medida do possível, porque, como eu falei, muitas vezes a gente está prestando serviço para outros, né? A gente está vestindo a camisa daquele que nos contratou, então a gente tem que ir com um pouquinho de cuidado ali na divulgação das coisas, mas a gente
partilha o nosso dia a dia da forma que a gente pode e sempre fazendo com que tudo isso vire uma transformação social para a comunidade. A regularização é uma oportunidade ímpar para isso. E a gente quer um dia voltar nessas comunidades e medir o impacto social que tudo isso vem causando. Então, gratitude é gratidão mais atitude. Então, a gente fala que é o nosso lema, gratidão pelo que tem, atitude para ir além. Então, as famílias já têm uma moradia hoje. Então, isso é uma redução imediata do déficit habitacional. Então, a gente já agradece o que eles conseguiram ali e vai, com atitude, trabalhar para que isso entre para o mercado formal e possa favorecer e beneficiar a todos os envolvidos, do pequeno ao maior. Isso aí. Bom, eu vou nas minhas considerações finais aqui. Já faço um trabalho aqui no Instagram de divulgação mesmo, né? Que eu acho que isso aí, como nós conversamos, é muito importante, né? A gente, um postzinho que seja ali que a gente consegue fazer e já ajuda alguém de alguma forma, então estou sempre por aqui. Falando em relação a eventos, teremos um ainda, acredito que no final desse ano a gente ainda vai organizar um. Me sigam aqui, com certeza a Dilana e o Altivo não pode ficar de fora, né? Vou reforçar aqui a questão do Instituto REURB. Vou falar também que nós temos um grupo, né? O Conexão REURB é um grupo nacional, de graças, tá? É gratuito. E que eu acho que deveria até ter se cobrado, porque nós temos pessoas lá de peso, viu? Então, quem quiser entrar no grupo aí, pode me mandar um link aí, ou para mim, ou para a Dilana, que a gente pode incluir vocês lá. É um grupo voltado realmente para estudos, falando ali sobre casos práticos, né? Então, quem quiser participar de Conexão REURB, esteja com a gente. E quem ainda não me segue aí, comece a me seguir. Toda semana que estou nesse projeto aí do Café com REURB. Vou reforçar aqui o convite para o Dr. Altivo, porque você com certeza tem um poder de persuasão muito maior do que eu, né? Vamos falar aqui do livro dele. Quem quiser comprar o livro aí, pode deixar aí, procurar nas plataformas aí que tem à venda, né? Que é um livro muito bacana. Você pode mandar um direct direto para ele pelo Instagram, porque aí já vai autografado. Legal, muito bom. O meu tá aqui, o meu tá com autógrafo aqui, isso que é fundamental. E a gente tá por aí. Autografado, acredita? O meu também tá autografado. Que bom. Como é que conseguiu, né? Achei que era um privilégio só meu de conseguir o autógrafo dele. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui para toda a equipe da Gratitude. Então, somos um time de profissionais aí que, eu falo, um bando de loucos, né? Que a gente se junta para atender essas famílias aí e lidar com essa sazonalidade, muitas vezes um mês com menos cadastro, outro mês explodindo de cadastro para fazer, e a gente corre atrás e dá conta de fazer cada atendimento com muito carinho. E quando a gente chega com a notícia depois da titularidade desses imóveis, a gente brinda juntos, né? Fica todo mundo feliz quando o morador nos manda uma mensagem. Essa semana a gente recebeu uma mensagem, ainda nem passei para o pessoal da equipe, de uma empresa nova que a gente fez o trabalho, e chegou a notícia da secretária de habitação. Trabalho impecável da equipe de cadastro social, tudo planilhado, análise socioeconômica perfeita. Muito obrigada e parabéns. Então, a gente fica feliz com esses feedbacks, retorno pelo trabalho que a gente fez. Quero agradecer, então, a cada um da equipe da Gratitude e principalmente a você, Dr. Fernando Guedes, que propicia essa conversa gostosa nesse espaço, 7h37 da manhã, que você tem que justificar isso aí. Fazendo acordar cedo. Na verdade, quem atua com o REURB nem dorme, né? Porque essa noite era 1h pouca da manhã, eu estava acordado, falei, gente, eu tenho que fazer live amanhã, preciso dormir. Aqui em casa tem um casal, né? O meu menino já foi para a escola. Mas, enfim, quem mexe com o REURB não dorme, não tem tempo, é normal. É normal. Faz parte. Mas é isso, tá? Deixar um abraço aí pro Sakai também, meu colega, nós que tivemos aí parceiros de trabalho, né? Tivemos a ideia do grupo, o grupo hoje já tá com 4 Dr. Rafael, Sakai, vi várias pessoas entrando aqui, não deu para acompanhar tudo. Camila Rosal. Enfim. Mas foi muito bom, tá? Eu tinha certeza que ia ser muito bacana, uma das lives aí que teve maior audiência e vai ficar gravado aqui. Pode ter certeza que eu jamais deixar passar esse momento. Mais uma vez, reforçar os agradecimentos. Tenho certeza que daqui a um tempo a gente pode conversar de novo aí, fazer mais uma live. E sigam a gente aí, que a gente traz muitas novidades. Vou falar logo aí a questão do evento, quando vai acontecer. E com certeza vocês estarão conosco aqui, tá bom? Obrigada. Um bom trabalho. Fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez, tá? Um abraço aí pro Dr. Altivo. Obrigada, tchau. Tchau.